Estou aqui mais um dia para gravar mais uma resenha, né, do capítulo do livro Inteligência Positiva. E agora nós estamos no capítulo 5, que tem o título A Perspectiva do Sábio. Sim, nós vamos conhecer o sábio, como que é agir com o sábio, ativar o sábio, né? O que é isso? E é isso que a gente vai começar a ter noção de como desenvolver o sábio. E a gente vai começar essa noção neste capítulo, tá? Mas ao decorrer do livro a gente vai falar mais vezes do sábio. Então vamos lá conhecer esse sábio, né, que a gente já tá doido para desenvolver. O autor inicia esse capítulo falando que toda vez que alguém procura ele por questões emocionais, ele cita o princípio elementar da inteligência positiva, que é: toda aflição é gerada por você. Então, assim, toda aflição é gerada por nós mesmos, vem da nossa mente, dos nossos sabotadores. Estresse, raiva, ansiedade, sabe, medo. Toda essa angústia que a gente sente é gerada por nós mesmos. E ele fala que o que você tem que fazer quando mediante a uma situação de dor. Ele até faz uma comparação, por exemplo, se tiver o fogão quente, você colocar a mão na boca do fogão, você vai ficar com a mão lá? Não, né? Você vai tirar rapidamente, porque nós não temos tolerância para dor física. Mas por que quando isso acontece na sua mente, você permanece lá com a dor? Então, ele compara essa dor de queimar a mão fisicamente no fogão à dor da mente. Porque quando você, né, está numa situação de colocar pressão em si mesmo, de sentir estresse, ansiedade, você fica lá na dor. Então, assim, ele fala assim, da mesma forma que você retira a mão, você também deveria retirar essa dor da sua mente. Mas só que não é fácil, a gente sabe que isso não é fácil, requer treinamento. E é isso que ele quer nos ajudar a ativar o modo sábio. E é isso que nós vamos ver, como que é esse modo sábio? Né? Qual que é o botão que eu aperto, pelo amor de Deus, para resolver isso? Porque realmente é algo que nos para, nos trava, nos deixa horas pensando naquele mesmo assunto. E é isso que nós vamos ver. E isso me fez lembrar, assim, situações que geram, assim, estresse, ansiedade. Eu acho que vem muito do novo, né? Quando você faz algo novo, gera muita ansiedade, porque a gente fica com medo de passar vergonha, com medo de errar, com medo, tantos medos. Eu lembro a primeira vez que eu fui aplicar treinamento, e era uma turma piloto treinamento. Era a minha primeira vez aplicando treinamento. O treinamento era novo, então, assim, como era um treinamento novo, participava coordenador, o solicitante do treinamento, a pessoa que solicitou, e analista, meu analista, minha coordenadora e o solicitante. E os três entraram na sala de treinamento, era para falar de qualidade, e eu lembro de estar extremamente aflita. Eu ficava pensando, gente, tem emprego mais fácil, por que eu tô fazendo algo tão difícil? Que é entrar no meio, a sala tava lotada. Tinha mais de 30 pessoas. E eu tinha que entrar lá para falar algo totalmente novo, minha primeira vez e tudo novo, assim. E eu lembro de ficar nessa situação de estresse, ansiedade, medo. E aí eu lembro de... Eu sempre tive muita fé, assim. Minha mãe sempre me ensinou a ter muita fé e confiar em Deus. E eu sempre tive isso dentro de mim, né? Eu acho que meu modo sábio tem muito a ver com Deus. E aí eu sempre falava assim, não, vai dar tudo certo, calma, respira, dá um passo por vez, não tenha medo, você só tá com medo porque isso é muito novo. Eu começava a me fazer autoconselho, né? E aí eu fui, respirei, e eu sempre ouvi que respiração ajuda, né? Então eu respirei fundo, e fiz a postura do Peter Pan, assim, ó, quando você tiver medo de enfrentar, você põe a mão assim na cintura, olha pra cima e entra, vai com medo mesmo. Fiz a postura do Peter Pan e fui. E entrei lá na sala. E aí eu pensei, qual que é o meu medo? Sei lá, das pessoas me expor ao ridículo, de faltar ideia na cabeça para falar, né? Enfim, e aí eu fui pensando o que eu poderia resolver para isso não acontecer, né? Falei assim, vamos jogar para as pessoas. E lá nessa empresa que eu trabalhava, a nossa técnica de treinamento era bem essa, de jogar para o outro as perguntas, jogar para as pessoas, até para ficar um negócio interativo. E eu lembrava dessas técnicas e eu super usei, né? Então, cheguei lá já jogando uma pergunta, já pedindo para as pessoas... eu não lembro se eu pedi para se apresentarem, porque isso também faz com que você se sinta mais à vontade. Ou seja, eu comecei a gerar empatia, porque quando as pessoas elas falam de si,
você vê que é só outro ser humano como você, entendeu? E aquilo alivia um pouco a pressão. E foi isso, assim, eu lembro que era um treinamento curto, não chegava a ser nem 2 horas, era 1h30, alguma coisa assim. E eu sei que quando eu acabei, eu me senti tão em paz, sabe? Tá vendo? Tipo, que bobagem, por que eu tava tão nervosa? Enfim, mas por quê? Porque o nosso crítico, ele vem, ele senta a lenha, né? Ele vai falar assim, olha, você vai passar vergonha, você não vai lembrar o que falar. Ele fica trazendo um monte de informação. Mas o sábio, ele age com o presente. Ele age no presente, né? Ele age um passo por vez. Ele não fica ouvindo do crítico sobre algo que nem aconteceu. E se acontecer, tudo bem, tem que ser humilde, né? Sei lá, e reconhecer que não sabe. Então, assim, pra mim, o modo sábio, ele tá muito traduzido no humano. Então, acho que a gente vai entender mais pra frente, né, quais são as características do sábio, mas pra mim tá muito voltado ao lado humano. Eu acho que quanto mais você humaniza, quanto mais você entende que é outra pessoa como você, mais você ativa esse modo sábio. Mas aí eu lembrei dessa situação, né, lembrando nesse momento de aflição que todo mundo já passou na vida. O meu foi treinamento, assim, com certeza. Uma das perspectivas do sábio é você aceitar a situação, independente do que tenha acontecido, ao invés de negar. Exemplo, perdi o emprego. Estava trabalhando, ganhando bem, perdi o emprego. Então, eu aceito. Eu perdi o emprego. Tá, e agora? O que eu tenho que fazer? Agora, mediante ao crítico, ele vai ficar fazendo o quê? Ele vai ficar te torturando. Ele vai falar pra você, olha, tá vendo? Você perdeu o emprego, foi porque você fez isso, ou porque você fez aquilo, ou porque o outro é melhor que você, ou porque você não deixou de fazer aquele curso pra poder, enfim, adquirir, ter mais oportunidades de subir de carreira na empresa. Então, ele vai ficar te acusando o tempo todo. Então, ele não vai resolver problema nenhum. O sábio este é o problema. Tá, vamos resolver. Entendeu? Então, assim, o sábio, ele é ativo, ele não é o passivo, ele não é aquele que fala assim, não aceita e fica parado esperando que alguma coisa de bom vai acontecer. Não, agir com sabedoria eu aceito e entendo, tenho que fazer? Não tem, então tá bom. Então, aquela frase que a gente fala assim, uma porta se fecha e muitas se abrem. O sábio, ele realmente ele olha o copo meio cheio e não meio vazio.